Salve galera, aqui é o Nath Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e a gente vai falar esse empate com sabor de derrota do Cruzeiro ontem, né? Mas peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal. Vão reagir aí ao vídeo do Sport TV News, né? Eles fazem um apanhado da partida e eu concordo em grande parte com eles, tá? Concordo. E depois do vídeo, né, a gente vai tecer os comentários da gente, né? É assim que se forma opinião. Você vê o que uma pessoa fala, você faz a sua opinião e você que está assistindo filtra, correto? Se você assistir só de um canal, você não vai ter opinião formada. Você vai ter um pacote para você. Pois é. Então vamos fazer essa reflexão sobre esse empate de ontem. Mas, repetindo, deixe like, comente, compartilhe, hype, ajude o canal. E links de compras aí, ó, de perfume a informática, tudo. Os canais aí dos portais participantes, tá aí, é só você clicar. Ah, não estou na época, quero comprar perfume. Esse perfume aqui não é o que eu quero. Você vai na lupa e escolhe o que você quer. Simples. Você tem bons preços e ajuda os canais que são parceiros dessas plataformas. Então, vamos agora ao vídeo. Vamos ver. Ano de Copa do Mundo, técnico da seleção tá assistindo seu jogo, todo mundo quer fazer bonito, né? Cruzeiro e Corinthians. E o time mineiro começou melhor. Abriu o placar antes dos 10 minutos. Christian acionou Matheus Pereira, que tabelou com Caio Jorge e bateu no canto direito de Hugo Souza. 1-0 para Raposa. Vai, Cabuloso! O Corinthians tentou responder, mas faltou força. Caio Jorge chegou a marcar o segundo, mas não valeu. Estava impedido. No segundo tempo, Matheus Pereira seguiu sendo destaque. Recebeu de Gerson, arriscou colocado e a bola tirou tinta. Fora! Caio Jorge teve mais uma chance e Kaique perdeu uma bela oportunidade. Parecia questão de tempo para o segundo, mas aí veio o vacilo. Aos 34 minutos, William, que já tinha amarelo, fez falta em Alan e foi expulso. 2 minutos depois, na pressão e com um a mais, o Corinthians empatou. Vai! O Cruzeiro, do Tite, saiu vaiado do Mineirão direto para o Z4. E depois dessa partida, parece que o Ancelotti vai ter muito trabalho até a Copa, hein? Mas aí, calma aí. Vamos começar pelo final, então. Ontem não é muito na conta do Tite o que a gente viu, né? Mas aí mas não é? É o passivo, né? É o que vem acontecendo ao longo da temporada. Tá. E a insatisfação do torcedor do Cruzeiro, e eu acho que é absolutamente justificável, é de um torcedor que viu um time absolutamente nos trilhos na temporada passada e tinha a expectativa de que esse início de ano fosse ser de uma continuidade para cima. Até porque tem isso. os mesmos jogadores e ainda mais o acréscimo do Gerson. Exatamente. Só que assim, houve uma troca muito sensível no comando e uma troca que não foi pensada pela diretoria do Cruzeiro. Na verdade, o Leonardo Jardim que decidiu por não continuar no projeto. E aí tem a chegada do Tite, que é um treinador que tem uma maneira de pensar futebol completamente diferente do Leonardo Jardim. Isso requer tempo, requer adaptação e o Tite, de fato, está encontrando dificuldades. As atuações do Cruzeiro nesse início de ano não lembram em nada o que era o Cruzeiro do ano passado. Agora sim, é a avaliação da diretoria, de você ver, da gestão e de você ver se aquele trabalho ali, se você tem um futuro. O Cruzeiro ontem fez um bom primeiro tempo, né? O Corinthians na primeira etapa praticamente não conseguiu jogar, não conseguia criar. O Cruzeiro conseguiu ter oportunidade. Agora a questão é isso, esbarrou num aproveitamento baixo de finalização, que era algo que o Cruzeiro do ano passado, por exemplo, não tinha. O Caio Jorge não desperdiçava uma oportunidade. Os jogadores, até os jogadores de lado de campo também, marcando muitos gols. E o Cruzeiro vem desperdiçando algumas oportunidades. O sistema defensivo do Cruzeiro, que ano passado era um ponto muito forte também. O Cruzeiro vem sofrendo muitos gols. E na segunda etapa a gente viu, né, os vacilos que o Cruzeiro acabou sofrendo e na bola aérea o Tchoca conseguiu o gol de empate para o Corinthians. Não foi uma boa atuação do Corinthians, mas assim, um ponto importante que o Corinthians foi buscar fora de casa, até porque, em tese, né, poucas equipes vão conseguir somar pontos jogando contra o Cruzeiro no Mineirão. E aí, João, eu acho que eu fiz a ressalva do time, que eu acho que não é tudo na conta do Tite, como a gente viu ontem, sendo mais uma vez vaiado, né? Mas achei, por que fiz essa ressalva?
Porque achei, pelo menos no começo do jogo, um Cruzeiro se mostrando mais organizado do que a gente já viu. Mérito do Tite, né? Vi evolução ali. Vi um time mais confiante. Um pouco mais encaixado no jogo também. Mérito do Tite também. Só que aí a gente tem que ponderar que do outro lado o Corinthians não vinha com a sua força máxima também, né? Não, e de novo, não fez um bom jogo, como o Pedro Moreno falou. Não fez um bom jogo contra a Lusa, mas passou. Não fez um bom jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense e estava com um time mais próximo do titular. Passou, venceu. E ontem foi a mesma história. O Tite fala uma coisa na coletiva que é verdade. É claro que a expulsão, ela determina lá um pouco o jogo, né? É a partir daquele momento que o Corinthians, depois da expulsão, é que faz o gol do Tchoque. Aliás, o Tchoque é um caso à parte que a gente tem que citar. Pois é, né? Concordo aí em gênero, número e grau, né, com a repórter aí que acha que esse resultado o Tite está isento dele. Está isento sim, né? O time do Cruzeiro ontem fez um primeiro tempo brilhante. Poderia ter ganhado o jogo do primeiro tempo de 2-0 até mais, né? Mas faltou competência na finalização. Isso não é culpa do treinador, né? O jogador lá que não corresponde. Mas fez um primeiro tempo excelente e o segundo tempo também foi bem até a expulsão. Essa que é a verdade. Concordo também com o Tite que a expulsão foi o fator primordial no jogo. Ele não tem dúvida nenhuma. Mas de qualquer maneira, né, houve um empate com sabor de derrota. E o Tite, quando ele fala isso, ele tem razão. Né? O gol surgiu por uma falha bizonha do Willian, que vai sair jogando livre, com a bola livre. O cara consegue dar um passe de 1 metro errado, entrega a bola nos pés do atacante que sai em contra-ataque. Né? Aí ele tem que fazer a falta e é expulso. Eu talvez até deixaria o cara passar, que talvez o zagueiro se virava lá e tirava. Mas tem que ser pensado rápido ali, e ele fez a falta, até que não foi errado em fazer a falta não. Tá? Mas assim, o erro foi a forma pela qual ele errou bizonhamente a saída de bola. Um profissional não pode fazer aquilo. É inaceitável uma errada de bola daquela. É essa que é a verdade. Agora o torcedor reclama, culpa do Tite porque ele não tirou o Willian. Nada disso, gente. Tô cansado de ver jogador. Antigamente só podia fazer 2 mexidas. O jogador ficava com cartão amarelo e jogava o jogo todo. Agora o cara não pode jogar? Não tem nada disso não. O jogador tem que ter responsabilidade e tem que ter foco na partida. É isso. Total perda de foco do Willian. Por isso que ele cometeu aquela falha bizonha. Nada mais do que isso. Agora, houve melhora no time? Houve melhora. Aquele esquema 4-5-1 que a gente pediu tanto o Tite, ele está funcionando. Ele está funcionando. Agora, precisa ainda dos nossos zagueiros ainda ter mais foco na partida, né? Acompanhar a jogada aérea, olhar para a bola. Olha, gente, a bola vai ser cruzada, você olha a direção da bola, pô. Não é difícil não. Né? E marca o zagueiro, o atacante, não é difícil. Mas paciência, aconteceu, né? Agora, foi péssimo para o Cruzeiro, né? Porque e aí vem a desculpa, mas o Corinthians sacou o time reserva. Isso não importa, gente. O jogo é 11 contra 11. Né? 11 contra 11. O Corinthians realmente foi dominado o jogo. Mas quando estourou o titular, não mudou nada. Não mudou nada. Continuou jogando mal do mesmo jeito o Corinthians. A única diferença é que com um jogador a mais, ele pressionou. Ele foi para frente tentar empatar o jogo e conseguiu. Essa foi a diferença. Mas não mudou em nada. O Corinthians é aquilo ali. Tem jogado mal os jogos todos aí, né, e tem dado sorte no decorrer dos jogos. Isso faz parte do processo. Ontem o Cruzeiro realmente teve falta de sorte. Aí agora eu vou concordar com o repórter, né, o homem, 2 mulheres e um homem, né, o homem, não sei o nome dele. Ele falou, mas o Tite foi vaiado, né, pelo passivo. O que é passivo? Pelas dívidas do passado, no caso, pelo que está acarretando, o que está acumulando, né? E realmente o Tite tem acumulado resultados negativos, não tem dado sorte, inclusive. Além de ter muitos problemas táticos e técnicos, né, existe também, né, o problema da sorte. E também, né, as modificações. Né? O que acontece? Eu falei isso na transmissão ontem no jogo e vou repetir aqui agora.
quando o time joga em muita intensidade, igual jogou ontem no primeiro tempo, muita intensidade, marcação alta, tentando massacrar o adversário, o desgaste físico é muito grande nesse tipo de esquema, é muito grande. Então chega um dado momento que você tem que trocar algumas peças mesmo. Está aí o problema. Quando você troca algumas peças, você não troca satisfatoriamente. Por quê? Qualidade técnica. Né? Qualidade técnica. Então, o que o treinador tem que fazer? Tem que experimentar novas opções. Experimenta novas opções. Se você joga com 2 volantes de marcação, você não pode abrir mão dele. No momento que você abre mão dele, você entrega a paçoca. Sempre foi assim. Ele está jogando com o Lucas Silva e o Romero. Na hora que ele tira ou o Lucas Silva ou o Romero, o setor defensivo desanda. Por quê? Porque a zaga do Cruzeiro é limitada. Ela não pode jogar sem 2 proteções na frente. A zaga é limitada. Então, quando ele tira um, a dificuldade vem. Porque o que entra, geralmente, é um segundo volante de mais de saída. Não tem a marcação tão forte quanto o Lucas Silva e o Romero. Ah, mas o Lucas Silva não marca tão forte assim, mas o passe do Lucas Silva é melhor. Aí está a diferença. Ele marca e dá o primeiro combate. E o passe é melhor. Então, se você está tendo essa dificuldade, dê oportunidade a outros valores. Não custa nada. Né? Volto a repetir, o Murilo Rico já podia ser o segundo volante desse time aí há muito tempo. Há muito tempo. Eu nem falo mais de transmissão que tem que colocar jogador de base, porque é chover no molhado. Chover no molhado. Você viu o Corinthians ontem, um jogo de peso que é jogar contra o Cruzeiro do Mineirão, o Corinthians com 6 jogadores da base. E ainda assim saiu com um resultado positivo. 6. O Cruzeiro não pode pôr ninguém. Né? O Cruzeiro tem um segundo volante lá, um primeiro volante, que chama Alessandro. Lembra muito o Wallace, só que em boa forma. Marcação muito forte, sai vertical para o ataque. Não tem oportunidade. Nunca vai ter. Né? Murilo Hickman nunca mais foi colocado, né? Nem nos jogos com o time alternativo ele jogou praticamente. Então assim, aí você fica, quando tem que trocar, você fica refém de jogadores que naquela posição não dá certo. Né? Aí é questão de discernimento, ok? Deixe like, comente, compartilhe, ajude aí o canal e live todos os dias a partir das 5 horas. Um grande abraço. Fui!